Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Vamos considerar o poder das nossas palavras ditas em oração a Deus. O que é que dá poder às nossas palavras? Haverá algum princípio que reja o poder das nossas palavras ou que nos dê orientação neste sentido? Outra pergunta: o que é que liga a nossa palavra falada ao cumprimento dessa mesma palavra? Em traços largos, um aspecto do princípio do que é que liga as nossas palavras ao seu cumprimento é o seguinte: o poder da palavra está na autoridade da pessoa que fala. Este é o princípio bíblico, como nós iremos ver ao longo deste estudo. Segue-se que há poder na intenção e no alvo das palavras. Os atos que seguem às palavras devem ser intencionais e serem também a sequência do que é dito. Um outro aspecto do elo ou elos entre a palavra falada e o seu cumprimento são os fatores como as circunstâncias, o que está investido na razão das palavras a serem faladas, a qualidade do seguimento dado ao propósito das palavras e, obviamente, outros aspectos que sejam relevantes. Este mesmo princípio está ligado às palavras faladas com fé. No campo das palavras faladas com fé, temos o aspecto da visão do que é o reino de Deus e a integração da pessoa neste mesmo reino de Deus. Consideremos, neste contexto do poder das nossas palavras, as seguintes expressões que ocorrem várias vezes na Bíblia. Estas expressões são: é chegado o reino de Deus ou é chegado o reino dos céus. E também as expressões é semelhante ao reino de Deus ou o reino de Deus ou o reino dos céus é semelhante a isto. E estas expressões ocorrem várias vezes nos Evangelhos. Estas expressões que referem o reino de Deus apontam para as características do reino e os seus princípios de operação. Estes enunciados são claras referências à plataforma da operação de Deus para com o ser humano ou entre o ser humano, a humanidade. E quanto às nossas palavras e o exercício da nossa fé, estas sendo proferidas ligadas à plataforma da operação do Reino de Deus, estas têm a sua razão de ser, a sua visão e o seu poder de alcance dentro dos princípios que regem o Reino de Deus. Consideremos como exemplo o significado das nossas palavras no contexto da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou e conforme nós lemos em Mateus capítulo 6. A intenção aqui não é fazer um estudo sobre a nossa oração a Deus, mas é tomar nota de alguns aspectos importantes relacionados com as nossas palavras, nossa fala diante de Deus. Antes de vermos alguns aspectos relacionados com a intenção das nossas palavras, como está implícito neste ensino de Jesus, será bom começarmos com o que está escrito em Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Neste texto, a palavra gentios é uma referência às pessoas ou povos que estavam ou estão sem aliança com Deus. Esta é uma expressão teológica neste caso. Este aspecto da aliança com Deus na Bíblia é muito fundamental e determinante. Não iremos agora entrar neste assunto, visto ser tão abrangente, tão amplo e necessitar de tempo adequado para o seu estudo. Mas reparemos em dois pontos que Jesus referiu no versículo 7, Mateus 6, 7. Não usar de vãs repetições, como era o caso dos gentios. E outra expressão é
pensam que por muito falarem serão ouvidos. A expressão usar vãs repetições no texto grego, língua em que foi escrita a maior parte do Novo Testamento, significa falar muito e usar palavras vazias ao mesmo tempo. Ou seja, dizer muita coisa sem estar a dizer nada. É o que significa vãs repetições. Compreendemos então que falar com Deus nunca deve ser desta forma. Estas palavras não têm poder. Palavras vãs não têm poder. E parece que esta é uma tendência humana. Estar sempre a repetir as mesmas frases diante de Deus. Não é por falarmos muito que Deus nos ouvirá. Palavras, mesmo que expressem eloquência, mas estando vazias, Deus também não as ouvirá. Mateus capítulo 6, versículo 8 diz que o nosso Pai já sabe o que nós necessitamos, ou o que é que nos é necessário. Por isso, a oração a Deus parte do princípio que estamos a falar com o nosso Pai, que conhece também o que nós necessitamos. É um Pai que nos conhece. E, portanto, falamos com Deus que nos conhece. E há aqui uma expressão de intimidade neste ensino de Jesus. Intimidade com Deus Pai. O princípio de falar refletido neste texto bíblico está ligado precisamente a este fator tão importante de nós conhecermos Deus Pai. Está também implícito o estar em aliança com Deus. É neste contexto que a oração, ou seja, as palavras proferidas diante de Deus, têm o seu significado e, neste contexto, o poder das nossas palavras, é aqui também que as nossas palavras têm poder. Um outro aspecto das nossas palavras proferidas em oração a Deus é que estas começam com o reconhecimento de que Deus, o nosso Pai, é santo. As primeiras palavras da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9, começam assim. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nosso Pai que está nos céus é santo. O seu nome deve sempre ser proferido com respeito, com reverência e com honra. Deus é santo e por isso falar com Deus deve sempre ser feito com este sentido de que Ele é santo. Palavras proferidas diante de Deus devem sempre refletir esta realidade. Outro aspecto que é importante tomarmos nota, visto estar ligado ao princípio do reino de Deus, são as palavras de Mateus capítulo 6, versículo 10, que diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Venha o teu reino. É a expressão do nosso desejo de ter entre nós o reino de Deus. Como também está refletido nas palavras de Jesus que nós lemos noutra passagem, neste caso Lucas 17, 21, onde Jesus disse que o reino de Deus está entre vós. Este princípio é determinante na vida da pessoa que exerce a sua fé. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A fé do discípulo é sempre exercida a partir destes princípios. O princípio do que a palavra de Deus nos ensina e o princípio do discípulo estar no reino de Deus. O que é que significa estar no reino de Deus? É estar num ambiente onde Deus é rei. E aí falamos as palavras que Ele nos ensina. E a fé exercida aí é como está escrito, vem pelo ouvir o que a sua palavra nos ensina. Como discípulos de Jesus, as nossas palavras nascem neste ambiente. E daí também o poder das nossas palavras. O ambiente preparado e sustentado pela palavra de Deus tem significado, tem efeito sobre as nossas palavras ao vivermos nós neste reino que é chegado a nós.
Sejam as palavras faladas em casa, sejam palavras faladas no caminho, sejam palavras faladas no emprego, seja onde for, as palavras do discípulo de Jesus são sempre palavras faladas neste ambiente do reino de Deus, porque é aí que o discípulo reside. Nós muitas vezes falamos sobre o céu, o lugar que Jesus foi preparar para nós, e esse é um aspecto que é real. Jesus ensinou-nos sobre isso, mas ele também ensinou-nos sobre o viver no reino de Deus enquanto aqui na terra. Daí que também as palavras do discípulo de Jesus terem o seu significado já aqui na terra e também o seu poder. E este princípio começa com, primeiro, falar com Deus. Junto com o princípio de venha a nós o teu reino, como está expresso em Mateus 6,10, está o princípio da nossa submissão à vontade de Deus. A nossa oração é que a vontade de Deus seja sempre feita aqui na terra como ela é feita no céu. Por isso as nossas palavras devem sempre ser alinhadas ou estar sempre alinhadas com a vontade de Deus. Eu sei que o tópico da vontade de Deus é amplo e que contém vertentes que nos são invasivas. Mas lembremos-nos do princípio de que Deus para nós é como nos ensina o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conforme o pastor toma conta das suas ovelhas, assim também o Senhor cuida de nós. Conforme o pastor leva as suas ovelhas e as protege e as livra da boca do lobo, o pastor nunca leva as suas ovelhas para a boca do lobo. Assim é Deus também para com os seus filhos. Ele nunca nos leva para a boca do tentador das nossas almas. O Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. O mercenário, disse Jesus, vê vir o lobo e logo foge, porque não tem cuidado das ovelhas. Mas Jesus é o que está sempre conosco, Ele está sempre presente e Ele coloca-se sempre entre nós e o lobo. Entre o lobo e as ovelhas, Jesus está aí para proteger. Portanto, quando oramos, mantemos perante nós a verdade de que, ao dizermos, venha a nós o teu reino, nós estamos a dizer a Deus que somos dele e que dele vêm os cuidados que nós necessitamos, aquela provisão. Portanto, ao dizer venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, nós estamos a dizer a Deus, sim Senhor, as minhas palavras são estas. Seja realizado o teu plano na minha vida, o teu reino, seja ele sempre cumprido em mim e também a tua vontade. E a vontade de Deus é Ele estar sempre a guiar-nos como o pastor guia as suas ovelhas. E este tipo de falar é poderoso. Sabemos que temos um pastor tão poderoso e que então nós podemos falar palavras de segurança, palavras de convicção, palavras de esperança. E estas palavras são poderosas e têm feito em nós e ao orarmos diante de Deus, são expressões de fé em Deus. As palavras que falamos, elas nascem da verdade de que temos em Deus, o nosso bom pastor, todo o tipo de cuidado que nós possamos necessitar. O próprio Senhor Jesus declarou que Ele cuida de nós como sendo nós as suas ovelhas. Por isso, ao falarmos com Deus, falamos com confiança com Deus, sabendo que os seus cuidados para conosco incluem aquilo que nós necessitamos. Como nós já vimos em Mateus capítulo 7, versículo 8. Deus sabe aquilo que nós necessitamos, até antes de nós lhe pedirmos. Portanto, ao orarmos a Deus, as palavras de Mateus 6,10, onde diz, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, nós estamos a falar palavras revestidas com conhecimento e palavras de fé. Estas palavras são poderosas. Dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, não é uma oração de resignação.
É uma oração de submissão ao Todo-Poderoso que cuida de nós. Notemos que é depois de reconhecermos Deus como nosso Pai que está nos céus, depois de reconhecermos e declararmos a santidade de Deus, depois de afirmarmos, de reconhecermos o reino de Deus entre nós ou em nossas vidas, depois de reconhecermos e falarmos que seja feita a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu, notemos que é após estas declarações de reconhecimento, expresso por palavras ditas diante de Deus, aquilo que Deus nos ensina a dizer também, é a partir daí que então podemos falar com Deus acerca de nós mesmos. Ou seja, podemos falar com Deus acerca do pão nosso nos dá hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos falar com Deus acerca do perdão dos nossos pecados. Podemos falar com Deus acerca, livra-nos de todo o mal. Expomos diante de Deus os assuntos da nossa vida. E estas palavras, então, são poderosas porque estamos a reconhecer primeiro a Deus e o seu poder, o seu reino, onde nós residimos. E na conclusão desta oração, como nós lemos em Mateus capítulo 6, as nossas palavras expressam o nosso testemunho, que é de Deus o reino, que o poder é de Deus e a sua glória para sempre. Este testemunho é uma expressão de louvor a Deus. Com palavras que nós dizemos, não de forma vã, mas porque temos em Deus o nosso Pai, nós damos expressão à nossa adoração, adoração de Deus, e nós damos expressão às nossas petições. A oração do Pai Nosso tem muito mais para nos ensinar e nos encorajar. Estes aspectos que nós consideramos mostram-nos o peso que as nossas palavras têm diante de Deus. Como seres mortais que nós somos, é dado a nós a liberdade, a bênção de falarmos com Deus e chamamo-lo nosso Pai, Pai nosso que está nos céus. Eu creio que quando Deus nos ouve, que Ele leva muito a sério as nossas palavras. Por exemplo, o Senhor Jesus ensinou-nos que o nosso falar deve ser sim, sim ou não, não, conforme está escrito em Mateus 5,37, que passo a ler, Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Posto isso, tomemos confiança de que diante de Deus as nossas palavras são importantes. A nossa confiança nasce da verdade sobre Deus ou acerca de Deus, que Deus é o nosso Pai que supre as necessidades de seus filhos. A nossa confiança ao falarmos diante de Deus Pai é que o seu reino já chegou e que a nós tem sido dado o seu reino. Lembremo-nos das seguintes palavras de Jesus em Lucas 12, versículo 32, que diz: Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar o reino. Foi-nos dado o reino como discípulos de Jesus. O selo sobre as nossas palavras, por assim dizer, é Jesus, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, e Ele ali venceu o diabo que tanto mal quer fazer às pessoas. Este selo da autoridade é o nome de Jesus. O Senhor Jesus ensinou que o que pedirmos ao Pai em seu nome, o nome de Jesus, que o Pai nos concederá. João 15, 16. Em João capítulo 16, versículo 23, nós lemos que tudo o que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, que o Pai o há de dar. Este é um ensino de Jesus aos seus discípulos. Jesus morreu e ressuscitou, e como escreveu o apóstolo Paulo, por esta verdade a nossa fé não é vã. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Por esta verdade acerca de Jesus, as nossas palavras sendo ditas cobertas pelo seu poder, as nossas próprias palavras passam a ter poder também.
Ao meditarmos no assunto do poder das nossas palavras, à luz da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, compreendemos que as nossas palavras não vêm da ociosidade, nem da falta de visão quanto ao que Deus já tem preparado para nós e que também nos é dado. Não, nós falamos com conhecimento que nos é dado através da palavra de Deus. Um dos aspectos sobre este estudo é a sua vertente de doutrina. Doutrina é importante, porque doutrina tem a ver com o ensino. É pelo ensino da palavra de Deus que nós aprendemos mais sobre Deus. É pelo que aprendemos que vamos formando o fundamento para as nossas palavras e para a nossa conduta. E daí também a razão, o poder das nossas palavras, porque nós aprendemos primeiro as palavras de Deus e é na base das palavras de Deus, deste ensino doutrinário, então que nós falamos. Falar por falar pode ser comparado a vãs repetições, como está referido em Mateus capítulo 6, versículo 7. Não é só declarar e falar e depois dizer que vamos ter porque já o declaramos. É um pouco mais do que isso. É ouvir a mensagem do Reino de Deus. Primeiro falar diante de Deus. Compreender estes princípios e assim ter esta qualidade de vida em Deus. E falar com este conhecimento da visão do Reino de Deus que é chegado a nós. Então as nossas palavras passam a ter conteúdo. Repare, conteúdo, que é um conteúdo que vem a nós pelo ensino da palavra de Deus e também são palavras com poder. Quando falamos com Deus, as nossas palavras têm significado porque são palavras proferidas, porque temos consciência da contínua presença do Reino de Deus e porque nós queremos que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas como a vontade de Deus é feita no céu. Eu creio que antes de considerarmos o assunto do poder das nossas palavras nas nossas atividades do dia a dia, é sempre bom pensarmos no que significam as nossas palavras diante de Deus. Orarmos a Deus, seguindo os princípios da santidade de Deus, da presença do Reino de Deus, da vontade de Deus, e estamos a proferir palavras que são ouvidas no céu. Esse é o lugar mais importante para as nossas palavras serem ouvidas. É aquilo que nós dizemos diante do nosso Pai. O que dizemos no Reino de Deus, que é o lugar onde os discípulos de Jesus, ou seja, nós que já aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e que seguimos a sua palavra, é o lugar onde nós residimos. Aí as nossas palavras têm grande impacto. Tendo esta plataforma estabelecida em nossas vidas, as nossas palavras que passamos a dizer já virão, em princípio, premiadas com o poder que está no Reino de Deus e que é do Reino de Deus. Eu digo que é em princípio porque estou-me a referir ao nós aprendermos e assimilarmos, recebermos o que Deus nos dá e então aquilo que nós dizemos já nasce daquilo que nós recebemos de Deus. O que é que dá significado às nossas palavras? É a realidade que primeiro vivemos e que estamos no Reino de Deus. Isto serve de plataforma para aquilo que nós dizemos. É importante ter esta visão do Reino de Deus que veio a nós e que dá forma e intenção e poder às nossas palavras. Talvez este ensino bíblico pareça ser complicado para alguém. Eu compreendo isso. Mas notemos que estamos a considerar um tópico que nos é revelado nas Escrituras Sagradas e de impacto muito vasto. Posto isso, como é muita coisa na nossa vida, começamos no princípio e vamos avançando um pouco de cada dia.
avançando, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia um pouco de cada dia, falando com Deus em oração, um pouco a cada dia, tendo comunhão com outros discípulos de Jesus, indo à igreja ouvindo a palavra de Deus, não uma tradição, mas a palavra de Deus. Isso vai nos ajudando na nossa formação como discípulos, no nosso crescimento. Isso então ajuda-nos a proferir palavras que são do reino de Deus, palavras que são instruídas nos princípios do reino de Deus. Vamos aprendendo de Deus e Deus, pelo Espírito Santo, o seu Espírito Santo, vai nos ensinando a cada dia. A revelação de Jesus vai se tornando progressivamente mais clara, porque vamos aprendendo mais e mais de Jesus. Em todo o tempo que vamos aprendendo de Jesus, Jesus também vai estar conosco. Nesta caminhada, nós não estamos sós. E se alguma destas coisas que a palavra de Deus nos ensina parece ser complicado, não se preocupe muito com isso. Saiba que Jesus está consigo porque você está a clamar a Jesus. Já entregou a sua vida a Jesus. Vamos submetendo a nossa capacidade de fala ao Senhor para que Ele sempre nos possa instruir. Termino só dizendo isto. Se porventura ainda não entregou a sua vida a Jesus, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, se ainda não declarou que Jesus é o seu Salvador e que escolhe viver para Ele e com Ele, será oportuno fazê-lo agora. Porque ouvir do Evangelho sem tomar um passo de qualidade, segundo as instruções do Evangelho, não vai ajudar muito. Pessoas podem dizer que foram criadas num lar cristão, ou que chegaram a ir à igreja, ou que já leram a Bíblia. Isso não ajuda muito se realmente não houver aquele compromisso com Deus na base daquilo que Jesus já fez por nós. Jesus deu a sua vida por nós para que pela sua morte nós pudéssemos viver. Jesus veio e abriu o caminho para nós, para junto do Pai. E então nós vimos ao Pai em nome de Jesus. E saiba que ao crescermos nesta verdade do Evangelho, também as nossas palavras vão tendo mais significado, mais impacto. E aí sim podemos falar mais sobre o poder das nossas palavras. A nossa oração é que a bênção de Deus continue ampla sobre cada um de vós. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.